Então, tendo início a nossa discussão, ela é sobre o atendimento ao paciente com tromboembolismo pulmonar, né, e o SAI dessa assistência para a gente quanto da enfermagem. O tromboembolismo pulmonar, né, a gente tem visto acontecer bastante lá no hospital, né? De vez em quando a gente tem um paciente com TEP, e aí a gente vê uma série de condutas serem tomadas, tá? E, consequentemente, a gente precisa entender e saber quais são as repercussões disso para a gente quanto da enfermagem. Então, primeiro a gente vai passar pelo entendimento do que é essa TEP, depois a gente vai falar sobre a questão do diagnóstico, tratamento, e aí as ações de enfermagem para essa patologia, tá? E como eu sempre falo para vocês, isso aqui é uma discussão. Então é para todo mundo participar e colocar a experiência que cada um teve, vinculando a essa patologia, tá certo? Então conto com a colaboração de todos e vamos então dar início ao processo. O tromboembolismo pulmonar, ele consiste na obstrução aguda da circulação arterial pulmonar pela instalação de um coágulo sanguíneo, tá? Geralmente oriundo da circulação venosa sistêmica, com redução ou cessação do fluxo sanguíneo pulmonar para áreas afetadas. Quando a gente fala dessa obstrução, seja ela parcial ou total, né, como é que a gente às vezes identifica isso no paciente? Muitas das vezes é aquele paciente que estava acamado ou passou por um processo cirúrgico que ficou muito tempo acamado. Ele, no decorrer desses dias, né, se ele não teve uma prevenção eficaz, ele acaba desenvolvendo trombos, tá, que se deslocam, formando êmbolos. E aí o que acontece? Ele vem pela veia cava, revisando um pouquinho da anatomia, né? Normalmente, quando esses trombos eles são formados no membro inferior, né, principalmente naquela região da panturrilha, né, que a gente sabe que é a nossa bomba ou coração artificial, porque ele está ali ajudando, através da contração da musculatura da panturrilha, a impulsionar o sangue venoso para cima, para que chegue na veia cava inferior e acabe chegando também no coração, no átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, e aí chega no pulmão, para ele poder fazer a hematose e, consequentemente, seguir pela veia pulmonar, átrio, o ventrículo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, depois circulação sistêmica. A gente já falou sobre isso em algumas discussões que a gente teve aqui sobre esse fluxo sanguíneo. E aí, consequentemente, quando a gente tem essa obstrução a nível pulmonar, esse trombo que foi gerado lá na sua panturrilha, ele se desloca formando um êmbolo. E quando ele chega no pulmão, ele fica preso nessa microcirculação, né, tamponando de forma parcial ou total. Esse paciente é aquele que, normalmente, a hora que ele levanta, que bota o pé no chão, que ele anda, ele tem um mal súbito, né? Ou simplesmente ele corta o fluxo sanguíneo e aí fica sem sangue para poder o coração bombear e automaticamente ele cai. E normalmente quando cai, já cai, né, em morte. Isso é muito comum em alguns tipos de situações que a gente vê o paciente. Às vezes a pessoa não sabe por que o sujeito morreu, né? Muitas das vezes ele fez um tromboembolismo pulmonar, né, que foi fatal. Então essa condição, né, ela está interrelacionada, né, e constitui o tromboembolismo venoso, no qual a trombose venosa profunda é evento básico para TEP, né, e as principais complicações agudas. Aqui a gente vê exatamente essa sinalização de uma forma muito clara. Nós tivemos nessa região aqui, ó, a formação, né, do trombo, que normalmente vem dos membros inferiores, tá? Esse trombo, ao se deslocar, ao se soltar dos membros inferiores, ele se desloca até a veia cava inferior,
Dentro desse processo da veia cava inferior, ele vai subindo com o fluxo sanguíneo, né, sendo carreado pelo fluxo sanguíneo. Ele entra no átrio direito, tá? Vem para o ventrículo direito. Quando ele chega no ventrículo direito, ele segue através da artéria pulmonar. Quando ele vem pela artéria pulmonar, ele acaba entrando numa das ramificações que a gente tem das artérias pulmonares que vão levar o sangue para essa região aqui, né? E esse sangue a gente tem que lembrar que é um sangue rico ainda em gás carbônico, tá? Que quando chega no pulmão é onde ele vai fazer a hematose, e a hematose vai oxigenar esse sangue, que depois vai ser devolvido, tá, ao coração novamente, pela veia pulmonar, depois ventrículo esquerdo e artéria aorta, e aí vai para a circulação sistêmica. Então, quando você tem um trombo que muitas vezes ele é grande o suficiente para bloquear, né, uma área, ou muitas das vezes o que acontece é que esse trombo aqui ele é também pulverizado, né? Se forma diversos microtrombos, tá? Que vão seguindo esse mesmo caminho, só que quando chega aqui ele se divide e acaba obstruindo uma parcela muito grande das artérias pulmonares. E aí o paciente tem aquele mal súbito, ele desmaia, ele cai, né? Não é uma síncope porque ele não volta, né? Síncope seria um desmaio que ele retorna depois de um tempo. Mas ele cai e quando cai, automaticamente o coração dele já vai parar por não ter sangue para bombear, né? Ele vai tentar bombear, mas não vai ter o que mandar, porque está tudo bloqueado aonde? A nível pulmonar. Então, essa aqui é a famosa TEP, tá? Onde a gente tem as principais causas, né? Seria a estase venosa, lesões endoteliais que levam ao processo de coagulação, tá? E o estado de hipercoagulabilidade. Essas três aqui fazem parte de uma tríade chamada tríade Virchow, tá? Que gera esse processo da TEP. Bom, uma outra coisa que pode levar essa TEP também é quando a gente tem, por exemplo, fibrilação tanto atrial, principalmente de átrio direito e de ventrículo direito, tá? Porque quando você tem essa fibrilação ocorrendo aqui, você tem uma alteração do fluxo sanguíneo. Essa alteração do fluxo sanguíneo pode levar ao indivíduo a produzir esses coágulos, tá? E aí faz essa microcoagulação ou, na verdade, a formação desses trombos, eles se deslocam, viram êmbolos e aí se direcionam para um desses vasos sanguíneos pulmonares e aí tem esse processo de obstrução, tá? Então, isso aqui é muito comum a gente muitas das vezes ver lá no hospital. E parece que é uma onda, né? Tem uma época que ele some, essa patologia, e tem época que pode estar presente em vários plantões. Às vezes, dependendo da gravidade, né, que seria dado pelo grau de obstrução dessas artérias pulmonares, o paciente pode ter uma recuperação muito boa ou pode levar mais um tempo para que ele tenha essa recuperação. Bom, fisiopatologicamente, né, o que a gente pode ter dentro desse processo? Quando você tem obstrução, você automaticamente tem a diminuição da perfusão do ventrículo direito. E aí você pode ter isquemia, você pode ter diminuição do débito cardíaco, da PAM. Então, são situações que elas são sequenciais, né? Então, você tem aumento da pós-carga. O que é aumento da pós-carga? Se nós voltarmos o slide anterior e a gente entender que aqui é o coração, tá? Onde eu estou passando o...
Espera aí um pouquinho, deixa eu ligar aqui. Ó, aqui é o coração, tá? Então, quando a gente fala de pré-carga, para vocês entenderem, é tudo que chega ao coração. Então, pré-carga, ela vem de onde? Veia cava inferior, veia cava superior, tá? Entrou no coração, passou por todo esse processo de oxigenação, hematose, volta, e aí é enviado pela artéria aorta, isso é chamado de pós-carga, tá? Isso está vinculado ao processo de fluxo sanguíneo, né? O sangue chega no átrio direito, ventrículo direito, pulmão, do pulmão ele vem para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria, aorta e vai para a tua circulação sistêmica. Nesse processo a gente tem pré-carga, tudo que vem antes de entrar no coração, e pós-carga, tudo aquilo que vai depois que sai do coração. Ok? E isso tem uma alteração bem significativa, porque se a quantidade de sangue que chega aqui no teu VD, né, no teu ventrículo direito, vem com um coágulo desse, vem com um trombo desse, né, com esse êmbolo, e você obstrui esses vasos sanguíneos, com certeza a quantidade de sangue que vai chegar no seu átrio esquerdo, no seu ventrículo esquerdo, ele vai ser muito menor, né? Então, se a gente fosse falar, por exemplo, numa TEP leve, né, se você chegaria no teu átrio e ventrículo direito cerca de 100 ml de sangue, tá? E ele ficaria preso a nível pulmonar, ou seja, ficaria preso nessa região aqui, tá? E você só voltaria para cá cerca de 60 ml de sangue, você teria uma redução de quê? Nessa pós-carga. É isso que você vai ter como repercussão hemodinâmica. Então, você tem, em algumas situações, né, a diminuição do débito do VD, tá? Que automaticamente depois vai diminuir o quê? A pré-carga, porque é um ciclo, né? O sangue ele fica o quê? Sendo circulado o tempo todo. Então, se você acaba diminuindo a pós-carga, você acaba também diminuindo depois a chegada desse sangue novamente lá na frente, né, dentro do coração. Então, são consequências que vão ocorrendo ao longo desse trajeto do sangue. Bom, existem algumas alterações eletrocardiográficas, né, que a gente às vezes consegue observar isso, principalmente nas derivações de D1 e D3, tá? Em D1, ali no complexo QRS, a gente tem uma exacerbação nesse processo do complexo, né? A gente tem QRS, esse S ele faz uma ondulação negativa em referência à linha isoelétrica, e você percebe nitidamente isso em D1. E outra coisa que tem é quando a gente às vezes vê esse Q3 aqui, que é um Q que desce além do que seria normal na derivação D3, né? Aqui a gente tem uma D3 normal, né? Ela não tem essa descida específica como se fosse um dente para baixo, tá? E nem tem essa relação da T3. O que seria T3? Seria a inversão da onda T, né? Que às vezes é comum também você fazer essa inversão da onda T em infartos antigos, né? Onde você tem toda aquela área já cicatrizada da musculatura cardíaca, né? Mas num paciente que não tem história de infarto prévio, né? Essa T3 aqui pode ser um sinalizador de uma TEP, tá? São alterações. E tem outras também, como bloqueio direito, né? Desvio do eixo para esquerda, para a direita, aliás, tá? Que você identificaria dentro desse processo.
Quando a gente teve aquela discussão sobre IAM, a gente falou bastante sobre a questão do eletrocardiograma. E aí, hoje eu não vou voltar para a gente não se estender muito, mas é bem interessante rever aquela discussão para que a gente tenha uma noção bem tranquila dessas visualizações do que é normal e do que não é, tá? Quando a gente fala de bloqueio de ramo direito, a gente está vendo isso aqui, esse alargamento aqui, ó, tá vendo? Nessa situação de D1 aqui. Em D3, a gente tem esse desvio do eixo para a direita, tá? Então, você vai ver que você vai ter um alargamento do complexo também aqui, nesse processo. Então, se você vê uma situação dessa aqui, se você vê uma situação dessa aqui, você vê um alargamento de D3, se você vê esse S1, ou se você vê esse Q3 junto com o T3, que é essa inversão da onda T, pode sinalizar para você que esse paciente esteja com TEP, tá? Tá claro até agora? Alguém tem dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Fatores de risco que podem levar a desenvolvimento da TEP. Obrigado, Isabela. Bom, imobilidade no leito, né, de forma prolongada, isso é muito comum e a gente, muitas das vezes, até como cuidado de enfermagem, já que a gente está discutindo esse processo, a gente tem que estar ciente do seguinte: nosso organismo ele é preparado para se mobilizar, para se movimentar, né? Inclusive, o que melhora essa questão do retorno venoso para o coração, né, dando esse processo da pré-carga que a gente falou, é justamente a mobilidade, as contrações musculares. É onde a gente tem na panturrilha a principal contração muscular para impulsionar esse sangue venoso para cima até que ele chegue na via cava inferior e, consequentemente, no coração, né? Nosso sistema venoso ele é todo valvulado, então quando você aperta a tua panturrilha, ele comprime aquela veia, joga para cima uma quantidade de sangue que fica presa entre duas válvulas. E assim sucessivamente, esse sangue vai subsequentemente subindo até chegar ao coração. Quando esse paciente está acamado, o que acontece? Você deixa de ter esse impulsionamento. Ah, André, mas ele está ali a 0 graus, né? Mas olha só, mesmo a 0 graus, você precisa dessa pressão para poder jogar esse sangue para frente, tá? Lógico, você vai jogar? Vai. Mas vai ser mais difícil ele seguir esse processo, né? Porque ele só vai contar agora com o quê? Com a pressão que você tem da sua pós-carga, né? Que é aquela pressão arterial normal que a gente está acostumado a verificar e tudo mais. Depende daquilo dali até chegar lá no capilar tecidual, que passa para a vênula, e essa vênula segue até chegar à via cava. Né? Então, fica dependente só desse processo. Uma outra coisa que pode gerar esses casos de TEP, que é a formação de trombos, seria o quê? A insuficiência cardíaca. Né? Essa insuficiência cardíaca pode ser causada por quê? IAM, pode ser causada por uma hipertrofia da musculatura cardíaca, né? Isso tudo pode levar ao quê? A uma insuficiência cardíaca. Trombose venosa prévia, paciente que tem muita varize, né? Tem aqueles processos varicosos nos membros inferiores, tá? Eles podem ter maior propensão à formação de TEP. Gravidez, né? Por que a gravidez pode ser um problema? Porque, em geral, com o crescimento e desenvolvimento do feto, né, o aumento do útero e do volume a nível abdominal, o que acontece? Você tem a compressão de todas aquelas estruturas. Né? As meninas que já tiveram gravidez, elas vão saber que, às vezes, fica um momento difícil de respirar, né, por conta da compressão
em cima das alças intestinais, de pulmão, de tudo aquilo dali que dificulta. Ela sabe que toda hora dá vontade de fazer xixi porque a bexiga está comprimida, e aí qualquer coisinha que enche, né, a sensação de ter é que ela vai explodir e tem que fazer xixi toda hora, né? Isso também acontece uma compressão a nível dos vasos sanguíneos, né? Então você muitas das vezes tem até aquela orientação que a gente dá para fazer o decúbito na hora de dormir do lado esquerdo, né? Justamente para quê? Para você descomprimir aquele peso sobre a veia cava inferior, e isso reduz edema em membros inferiores, melhora o processo circulatório, né? Então, quando você tem essa compressão, esse sangue já vai ter dificuldade de seguir. E aí, consequentemente, você pode levar ao desenvolvimento de trombos naquela região, que ao se deslocar viram êmbolos. Imobilização dos membros por gesso ou atadura, né, quando você imobiliza aquele membro durante muito tempo. E aí, quando a gente faz na enfermagem a contenção dos membros inferiores, impedindo que o paciente venha se imobilizar, a gente pode estar, de alguma forma, propondo, né, a situação de quê? De desenvolvimento de um trombo dessa forma. Então, a gente procura evitar isso o máximo possível. Politraumatismo, né, principalmente com fratura óssea, né? Quando você tem fratura óssea nesse politraumatismo, né, principalmente quando há fratura onde você tem a separação dos ossos, por quê? Principalmente ossos longos, né? Quais seriam esses ossos longos? Fêmur, húmero, tíbia. O que acontece? Na medula óssea, você tem uma grande quantidade de gordura. E quando essa gordura muitas das vezes sai e entra na corrente sanguínea, ela faz o que a gente chama de embolismo gorduroso, né? Então, ela acaba propiciando esse processo também, não por trombo, mas agora por gordura. Né? A gente tem cirurgias de grande porte, que levam o paciente a ficar acamado muito tempo. Nós temos queimaduras, também podem proporcionar isso. A idade acima de 40 anos, eu discordo completamente, mas a literatura às vezes fala isso, né? Porque você começa a ter uma vida muito mais sedentária do que você tinha antes dos 40. Né? Alguns tipos de câncer que vão, né, impedir essa locomoção das pessoas de uma forma normal, e muitas das vezes o estado de hipercoagulabilidade que algumas patologias podem trazer para esse teu paciente. Tá? A gente viu isso muito comum na questão do COVID, né, por conta daquela discrepância na questão do processo de coagulação, né, inclusive a gente viu muito paciente vir a óbito justamente por uma discrasia sanguínea, né, ou ele sangrava demais, ou ele coagulava demais, e aí um exame importante para o diagnóstico disso é a reverificação do dedímero, tá? E aí, dentro dos sinais e sintomas, a gente pode trazer o seguinte: depende do grau de prejuízo trazido para o funcionamento do organismo, ele pode provocar o quê? Dispneia, falta de ar, né? Em geral, ela é súbita. O paciente também pode apresentar uma tosse seca, com ou sem expectoração, tá? Às vezes tem raios de sangue saindo nessa expectoração que ele está fazendo, porque por algum tipo de rompimento a nível de vaso sanguíneo pulmonar, lá dentro do alvéolo, né? E aí você acaba expelindo esses raios de sangue. Você tem, muitas das vezes, cianose desse paciente. Você pode ter a cianose desse paciente, né, em virtude da insuficiência respiratória. Você pode ter taquicardias, dilatação da via do pescoço, você fazer aquela que a gente chama de turgência de jugular, tá? Por quê? Quando você começa a obstruir o fluxo sanguíneo a nível pulmonar, você faz uma congestão retrógrada. E aí você vai ter ventrículo direito congesto, átrio direito congesto, veia cava inferior e veia cava superior congesta. Quando a veia cava superior está congesta, um dos primeiros sinais que a gente vê é o quê? A turgência de jugular. É quando a tua jugular fica aumentada. Né? Quem já teve experiência de ver um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, você vê exatamente essa turgência de jugular de uma forma bem nítida, tá?
e às vezes com uma pressão bem grande, que quando você punciona essa jugular, o sangue, em vez de descer, ele sobe. Depois é que ele vai seguindo o fluxo, tá? Paciente com aumento de fígado, como hepatomegalia, esplenomegalia, que é o aumento do baço, né? Além de edemas em membros inferiores, ele também pode apresentar. Aproximadamente 15% dos casos você tem a morte súbita, tá? Que são a distribuição dos êmbolos por toda a questão pulmonar. Aquilo que eu falei, quando você dissemina esse êmbolo no teu pulmão, ele tampona a maioria dos vasos e aí, consequentemente, o sangue não passa. Quando o sangue não passa, você tem esse mal súbito e pode ir a óbito. Outro sinal e sintoma que aparece é o quê? Agitação, né, que pode aparecer subitamente. Lógico, o cara está ali tentando respirar e não consegue, não tem hematose, não tem troca, começa a fazer hipóxia, né? Ele tem aquela ânsia de respirar e não consegue, isso agita a pessoa. Muitas das vezes você pode ter dor torácica aguda, a pessoa refere uma dor no tórax, tá? Especialmente as pessoas que respiram profundamente. Podem aparentemente ter náuseas, desfalecimentos, que seria síncope, ou, em alguns casos, até convulsão. Quando chega o caso da convulsão, é porque você teve uma hipóxia bastante acentuada. E aí a pessoa, por essa hipóxia cerebral, você acaba desenvolvendo também algum tipo de convulsão naquele momento. Estes sinais e sintomas são geralmente resultado de, né, por outro lado, a diminuição da busca da capacidade do coração para fornecer sangue oxigenado suficiente para o cérebro e outros órgãos. Né, você tem redução de débito urinário por conta do baixo débito cardíaco, que é aquela questão da pós-carga que eu falei que reduz. Né? No tratamento da TEP, né, a gente vai ouvir muito falar no hospital esse termo, TEP, que é tromboembolismo pulmonar. Né? É uma condição potencialmente fatal, como a gente já viu, né? Porém, se corretamente diagnosticada e tratada, é uma causa que frequentemente você consegue salvar o paciente, mas tem que ser devidamente diagnosticado e tem que ser devidamente tratado. Hoje em dia, a gente tem mecanismos de tratamento desse tromboembolismo de uma forma muito fácil, tá? É só desde que a gente tenha o quê? Todos os instrumentos eficazes para o tratamento. Né? Ele consiste basicamente, para a gente entender, na anticoagulação. Né? Por isso que é muito comum esse paciente, quando ele entra, né, no pronto-socorro e se faz o diagnóstico de TEP, das primeiras coisas que a gente faz é deixar esse paciente anticoagulado. Então, a gente entra com dripping de heparina, né, numa dose mais elevada, justamente para quê? Para que ele não forme mais trombo. E uma outra situação que a gente vai fazer também, que faz parte do processo de tratamento, é a trombólise. Né? Hoje, se faz a opção de, no tratamento, a gente fazer o uso de uma heparina que normalmente é de baixo peso molecular, que é o Clessane, em altas doses, normalmente você faz 80 miligramas, e você entra também com o Actilise. Né? Lá no hospital a gente usa esse medicamento como um trombolítico. E aí você tem todo um protocolo do Actilise para fazer, né? Que é justamente você vai estar desenvolvendo essa trombólise nesse paciente. Alternativamente, pode ser necessária também a administração de terapias primárias, né? Constituindo o emprego de fármacos trombolíticos, que seria, no caso, o exemplo Actilise, né? Que vai diluir, vai dissolver esse trombo. Né? E isso é uma coisa interessante porque você tem duas formas de fazer esse Actilise. Né? Você tem a forma que hoje a gente faz lá no hospital, em virtude do que a gente tem em mãos para trabalhar. Né? Se nós tivéssemos lá, por exemplo, um serviço de hemodinâmica, a gente poderia passar um catéter, né, pela veia cava inferior ou até pela veia cava superior com um catéter, e esse catéter ir até a artéria pulmonar e fazer o trombolítico em loco, ou seja, direto ali no pulmão, que dissolveria esse trombo de uma forma mais rápida, tá? Mas
em locais que a gente tem um setor de hemodinâmica, a gente tem a possibilidade de fazer isso. Lá no hospital, a gente administra esse tromboembolítico, né, via venosa, e esse deslocamento desse medicamento até o pulmão vai agindo nesses êmbolos que ali estão, né, e vão dissolvendo isso até o momento em que essa perfusão acaba retornando, ou seja, o fluxo sanguíneo acaba retornando e aí a paciente vai melhorando substancialmente, né? A tromboembolia pulmonar ela dispõe de tratamento farmacológico com anticoagulantes e trombolíticos, tratamentos intervencionistas com catéter, que foi o que eu acabei de falar, com ou sem fármaco, porque em alguns momentos, né, quando você faz hemodinâmica, a passagem desse catéter pela artéria pulmonar, dependendo de como for, você vai passar o catéter por esse êmbolo e depois você acaba resgatando isso através de um sistema especial que vai drenar esse coágulo. Então, você faz uma desobstrução mecânica, tá? Ou você pode fazer, através desse catéter, uma dissolução, né? Você vai dissolver esse êmbolo que ali está, tá certo? Você também tem um tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico, ele é feito através da embolectomia, né, que é a remoção aguda dos êmbolos, principalmente das artérias pulmonares, tá? Essa embolectomia, tá, ela pode ser feita cirurgicamente, né, através da abertura de tórax, você lapinha e se tira, ou você pode utilizar um catéter também, que você tem um balãozinho na ponta, que você passa ele, abre esse balão, puxa o trombo e depois você resgata ele, onde tem uma viabilidade melhor para isso. E você pode fazer também uma tromboendarterectomia, né, para embolia pulmonar crônica, por exemplo. Que aí é aquela cirurgia realmente, onde você vai estar intervindo diretamente nesse pulmão. Meus amigos, está claro? Está dando para entender direitinho? Então, tá beleza. Aqui o tratamento do suporte hemodinâmico, né, com anticoagulação. Esse paciente, obrigatoriamente, ele tem que ficar monitorizado. Essa monitorização dele tem que ser multiparamétrica, né? A gente já viu que pode ter algumas alterações a nível eletrocardiográfica, mas obrigatoriamente ele tem que estar com oxímetro de pulso, tá? Ele vai ter que estar com eletrocardiograma, oxímetro de pulso, pressão arterial, tá? Na fase aguda, e aí uma ação da gente quanto da enfermagem, esse paciente chegou, está dispneico, descompensado, ele está completamente instável. Por exemplo, pressão arterial vai ser verificada a cada 15 minutos. Eletrocardiograma contínuo, oximetria de pulso contínuo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar bastante atento, tá certo? Para poder justamente o quê? A gente controlar esse paciente, ter ele na mão e verificar quais são as discordâncias do que a gente consideraria de padrão para tratamento, tá certo? A gente vai iniciar, né, a anticoagulação dele, né, e aí pode ser de forma plena, através de um dripping de heparina, ou através de uma heparina de baixo peso molecular, que é o Clexane que a gente está utilizando efetivamente, tá certo? Esse paciente ele vai fazer vários exames, né? Na questão da trombólise, você vai ter que fazer, né, aquilo que é previsto, né? Não sei se vocês tiveram já curiosidade de ler essa bula do Actilise. Ali, por ser um trombolítico, ele tem várias indicações. Quando é, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio feito por trombo, quando um AVC, né, que também pode ser ocasionado por trombo, e quando é a TEP. Então, ele tem as indicações e a formulação de uso. O quanto você vai fazer
com ele em bolos, quer dizer, ou seja, você vai fazer de uma vez, e o quanto você vai fazer por infusão direta no acesso venoso. Tá? Então, isso é importante a gente dar uma lida sobre isso, para que a gente já tenha mais ou menos esse conteúdo, né, mais ou menos estruturado, para a hora que você vê fazendo, você saber exatamente o que está acontecendo em termos de assistência. Bom, prevenção da TEP, ela se dá justamente com o quê? A prevenção da trombose, ela vai se dar principalmente na quê? Em evitar formar trombos, né? Então, uma das formas que a gente tem de evitar formar esses trombos seria o quê? Manter uma deambulação do paciente o mais precoce possível, né? Evitar aquelas contrações de grande permanência. Se o indivíduo tiver mais de 40 anos sendo acompanhado pela assistência médica, né, você está fazendo o uso de algum medicamento que faça essa dificuldade de criação de trombo, principalmente se for uma pessoa sedentária, principalmente se for uma pessoa que tenha bastante varize nas pernas, né, por exemplo. E aí você, normalmente, o que é prescrito é um antiagregante plaquetário, né, e esse antiagregante plaquetário normalmente é o AS infantil, né, um comprimidozinho por dia, né, você vai fazendo, e isso impede a formulação desses trombos de forma rápida, tá? Você continua mantendo a tua coagulação sanguínea, mas você evita essa facilidade da formação de um trombo, tá certo? A questão do paciente acamado, e aí é um cuidado de enfermagem que a gente até não tem isso dentro do hospital, mas que seria interessante a gente começar a implementar, tá? Seria o quê? Naqueles pacientes acamados de longa data, que você percebe que ele vai ficar muito tempo, o uso da meia elástica de média compressão, tem os dispositivos, eu ia até trazer aqui para a gente, mas não deu para trazer, é um dispositivo que ele é tipo aquele colchão inflável, aquele colchão inflável que hoje a gente usa nas camas, para evitar a formação de úlcera. Esse colchão, né, é como se fosse uma meia que veste a panturrilha do paciente, e você tem aquele mesmo motorzinho que ele faz o quê? Ele infla e desinfla. Ele infla e desinfla. Isso faz o que com a panturrilha? Ele comprime a panturrilha, ajuda a injeção de sangue e tira. Então, isso mobiliza aquele sangue parado na panturrilha. Né? O dia que a gente chegar a esse nível de assistência, vai ser fantástico. Né? E às vezes não chega porque a gente não pede esse dispositivo dos hospitais que a gente trabalha. Então, é importante que a gente passe a ter conhecimento disso para que a gente passe a pedir e uma hora vai chegar, como chegou os colchões pneumáticos. Né? Para todo paciente, deitou na cama de uma UPG, deitou na cama de uma UTI, não está mobilizando os membros inferiores, está sedado, está entubado, precisa disso, a gente vai instalar esse dispositivo e você vai evitar a formação de possíveis trombos nesse paciente. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Uma experiência? Então, isso são formas que a gente tem de estar tratando esse paciente ainda naquela observação, tá certo? Inicial desse paciente ter chegado para a gente dentro do contexto de uma UTI ou de uma UPG, por exemplo. Né? A UPG, teoricamente, esse paciente passa sala de urgência, UPG, ele passa por um momento de mais rápido. Né? No UTI, às vezes, o paciente fica 20 dias lá dentro. Fala, Cris. Bom dia, André. Bom dia. Eu queria saber a questão da oxigenação no paciente com TEP, né? Tem uns, né, que chegam à intubação, mas outros não. Níveis de oxigênio, qual o ideal? Olha só, para a gente da enfermagem, né, a gente tem a autonomia de estar colocando até 3 litros de oxigênio sem prescrição médica. Então, suponhamos, a gente está na sala de urgência, lá na sala de estabilização, chegou um paciente dispneico, cianótico,
tá? Você olha as características dele, você vê lá distensão de jugular, você vê a acrocianose, que é a cianose das extremidades, lábios, dedos, né? De mãos e pés. Você vê ele com esforço respiratório, bastante ansioso, tá? Isso leva à desconfiança de uma série de patologias, dentre elas a TEP. Então, o que a gente vai fazer? Instalar um catéter de O2, né? Hoje a gente está usando aquele catéter tipo óculos, né? Que a gente viu naquela discussão da oxigenoterapia de baixo fluxo, né? Ele enriquece pelo menos em 10 a 20% a concentração de O2 ali, né? Então, de 21 a gente passaria aí para 30 ou 35, em alguns casos até 40%, se a gente usar aquele catéter que vem até a orofaringe, né? Onde você introduz a sondinha do catéter de O2 até mais ou menos o lobo da orelha, então você faz o caminho até mais ou menos a orofaringe. Aí você teria aí mais ou menos 40% a mais de oxigênio sendo fornecido para esse paciente. Né? E a gente vai colocar essa quantidade, tá certo? E focar na oximetria de pulso. Por quê? Normalmente a oximetria de pulso era de 95 a 100. Se essa quantidade de oxigênio que você colocou, 3 litros, suprir essa necessidade, ele chegou com 80 e ela progressivamente foi aumentando e ficou em torno de 92, 95, estaria próximo da normalidade, né? 95 já seria o normal, beleza, a tua oxigenação está sendo eficaz. O que vai determinar agora o processo de intubação desse paciente é uma gasometria que vai ser colhida, né, porque tem outros parâmetros que vão determinar, e a necessidade do esforço respiratório que ele está desenvolvendo ainda, como, por exemplo, a falência da musculatura. Entendeu? Assim, estou falando o que a gente pode fazer. Tá? E hoje há uma indicação muito grande desse paciente, até se você iniciar o tratamento com trombolítico concomitantemente, é a introdução da VNI, tá? Nesse paciente, que aí seria mais com a questão da fisioterapia, onde você consegue fazer um suporte ventilatório melhor para esse paciente, né? E uma concentração de oxigênio também que supriria essa necessidade dele. Então, nos locais mais estruturados, o que acontece? Um paciente chega numa situação dessa, você instala a VNI como primeira escolha e depois segue com a intubação orotraqueal, né, com um acesso de avançado do sistema das vias respiratórias, tá bom? Entendi. Mas quando a gente não tem isso, só às dois. vezes esse VNI não dá conta, acho que depende também do grau De comprometimento, de Aí, comprometimento pulmonar, né? isso aí. Aí, acesso de via aérea avançada, né, que é a intubação orotraqueal. Tá? Em alguns casos, né, a parte médica, ela faz até a opção de preservar esse paciente e faz logo a intubação, né, de preservar essa musculatura. E aí faz logo a intubação orotraqueal. Mas depende muito de quão obstruído vai estar esses vasos sanguíneos e que vão estar dificultando esse processo, principalmente da hematose. Entendeu? Tá tranquilo? Entendeu direitinho? Entendi. Obrigada. Beleza. Bom, os raios, né? O raio-x de tórax, né? O raio-x de tórax, né? Ele não consegue fazer o diagnóstico de trombólise. Para isso, a gente vai ter outros processos que vão. A gasometria arterial, ela vai mostrar principalmente o quê? Aquela alteração dos parâmetros gasométricos, onde você vai ter uma maior concentração de CO2 e uma menor concentração de quê? O2, porque você não está tendo hematose, você não está tendo uma troca eficaz, né? E aí começa a mostrar para a gente, principalmente a concentração de gás carbônico, e aí acaba também tendo um processo de alteração do equilíbrio ácido-básico, né, onde você começa a ter o pH do paciente caindo, né, o normal seria de 35 a 47,35 a 7,45, e aí normalmente a gente começa a ver esse paciente
ter um pH de 7,20, 7,25, né? Ele começa a cair, ou seja, ficar o sangue acidótico. O eletrocardiograma pode ter aquelas alterações que eu falei para vocês inicialmente, né, como o alargamento daquela parte do QR, você ter o S1 e o T3 da mesma derivação, né, que é aquela inversão da onda T, que é o S3, e aquele bico mais pontiagudo na região do Q, né, daquela curva Q, e aí você tem esse diagnóstico sendo feito também pelo eletrocardiograma, mas que eu digo assim, tudo é um conjunto de elementos que você vai juntando até chegar realmente ao diagnóstico de TEP. Outra coisa que, se tiver à mão, é extremamente importante, que é justamente o ecocardiograma. Por que o ecocardiograma? Porque através do ecocardiograma você vai ver a presença de trombo, muitas das vezes, dentro do átrio ou dentro do ventrículo, né? Aparece o trombo ali dentro, né? E dependendo desse trombo, às vezes é ele que está soltando êmbolos para dentro de quem? Do seu pulmão. Outro diagnóstico que também, se a gente tivesse ao tempo e a hora para fazer, seria a cintilografia pulmonar, né? Porque a cintilografia pulmonar você veria em quais seriam realmente as áreas comprometidas dessa TEP. Tá, e dentro do que a gente vai ter que prestar atenção quanto da área de enfermagem, né, a gente tem a monitorização do sistema respiratório e cardiovascular. A gente já está terminando, tá? Essa monitorização vai ser principalmente através dos mecanismos multiparamétricos, né, que a gente vai estar utilizando, e aí a gente pode ter de forma não invasiva e pode ter de forma invasiva. O que a gente vai ter a discrepância nesse processo é o seguinte: se for a invasiva, por exemplo, vai instalar uma PAM, tá, antes de você fazer o quê? A embólise, né? O tromboembolismo, ou seja, depois que você fizer, ou antes que você fizer o quê? A questão da utilização do Actilise. Por quê? Por conta do risco de sangramento. Esse paciente, quando a gente inicia o tratamento com trombolítico, ele obrigatoriamente ele tem que ser o menos invadido possível, porque ele tem um risco de sangramento muito grande, tá? Ele não vai formar trombo. O trombo que fosse formar, ele é dissolvido pelo medicamento que é um trombolítico. Então a gente tem que ter muito atento, estar muito atento a isso, principalmente em duas situações, tá? Primeiro, administração de medicamento IM é proibido, não se faz, tá? Segundo, coleta de exame, e aí é o risco-benefício que a gente tem que observar. Por exemplo, paciente que está fazendo trombolítico, eu não colho gasometria. Por quê? Se eu colher gasometria, eu posso fazer um hematoma imenso naquele paciente, porque não vai coagular. E por ter pressão, vai ficar sangrando aquilo dali. E eu já vi paciente fazer hematomas assim, imensos. Quando é colhido na artéria femoral, de pegar uma grande área ali com hematoma bastante intenso. E assim, se leva a outros processos prejudiciais ao paciente também, tá bom? Então a gente deve evitar qualquer tipo de procedimento que venha a acarretar qualquer tipo de sangramento. E aí a gente tem manter a oxigenação, né, desse paciente com a verificação de quem? Da oximetria de pulso, né, e comunicar principalmente a dessaturação. Porque essa dessaturação pode estar mostrando para a gente que essa área de TEP está aumentando, né? Se o paciente está oxigenado, seja por catéter, seja por VNI, seja por intubação orotraqueal, e a saturação está caindo, significa que essa área está ampliando. Então, ele ainda está em processo de formação de trombo e está ainda na fase de processo de formação de quê? De êmbolo. E aí, esse êmbolo está ainda disseminando e entrando nas artérias pulmonares, tá?
Então, verificar frequência respiratória e registrar, notificar em casos de frequência menores do que, ou maiores do que 24 incursões respiratórias por minuto, angústia intensa, inquietação, uso da musculatura acessória. Essa musculatura acessória, ela é comum e quando a gente olha o tórax do paciente, a gente vai ver entre o arco costal e outro, a musculatura acessória tremendo, né? E esse tremor que ela apresenta, porque já está chegando em fadiga, lembrando que a musculatura acessória é o músculo, né? Se você pegar um peso de academia e ficou fazendo lá, né, flexão de braço o tempo todo, chega um momento que você não consegue mais, porque a tua musculatura chegou na exaustão e o músculo começa a tremer, tá? Então, a gente tem que estar observando isso. Realização da ausculta pulmonar em busca de ruídos adventícios, tá? Nos campos pulmonares, e principalmente a verificação de quê? De murmúrios vesiculares ausentes. Por quê? Dependendo do murmúrio vesicular ausente, você pode estar desenvolvendo algum outro tipo de patologia, por exemplo, uma telectasia, né? Você tem outras alterações que vão ocorrendo naquela região. Programar a pressão arterial de 15 minutos, como a gente falou, realizar a ausculta cardíaca, tá? Porque esse coração também está deixando de bombear da forma que ele deveria, e, consequentemente, a ausculta cardíaca dele vai ter uma alteração nesse processo. O paciente pode apresentar sinais de choque, né, principalmente relacionado à pós-carga, que é aquela quantidade de sangue depois do coração, né, onde ele tem hipotensão, onde ele tem desorientação, taquicardia, pele fria, pegajosa e pálida. Então, isso a gente tem que observar, porque isso é uma forma de agravamento desse paciente, tá? E aí, só para a gente concluir esse processo inteiro, né, o tromboembolismo ele é uma doença onde você tem uma prevalência, principalmente numa população mais velha. As principais causas que a gente pode ter, né, a gente já falou, que seria imobilidade, principalmente dos membros inferiores, paciente que tem problema de coagulação, né, uso, e aí você tem, por exemplo, anticoncepcional, né, tem o risco da formação de trombo, e aí o risco de formação de trombo automaticamente tem a formação desses êmbolos. Um tratamento que eu não comentei aqui, tá, que é importante a gente saber é o seguinte: o paciente que ele tem essa formação de trombo, tá, e às vezes ele faz microembolias pulmonares ao longo de algum tempo, ele coloca um dispositivo que é chamado de umbrella, né, um guarda-chuva, né, que na verdade é colocado na veia cava inferior, tá, ali na altura do rim. Isso é feito por um catéter que passa por dentro da sua veia femoral, né? Ele é posicionado mais ou menos na veia cava inferior, na altura do rim, e você solta esse dispositivo, ele abre uma... Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Ele abre um guarda-chuva aqui, então todo trombo que vem de baixo, ele para aqui em cima. E aí, com o uso dos anticoagulantes, de outros medicamentos, eles vão sendo o quê? Dissolvidos. Tá? E aí ele não chega até o quê? Até o coração. E aí, consequentemente, ele não tem a formação de embolia pulmonar. Tá? Então, existem várias formas de tratamento. Esse paciente tem chegado para a gente no hospital, né, até com uma certa frequência. É claro que ele chega em vários níveis de embolismo pulmonar, tá? E a gente tem que estar atento a isso que a gente discutiu, né? Os sinais e sintomas, a forma de tratamento, quais são os medicamentos que são utilizados, tudo isso para que a gente possa traçar uma assistência eficaz desse indivíduo, tá bom? Meus amigos, o que eu tinha para passar para vocês hoje, quanto ao quadro clínico, quanto o que a gente tem que estar observando e o que a gente tem que estar fazendo em relação à questão da assistência, né? Eu acho que eu consegui traduzir bem para vocês. Eu queria saber agora a opinião de vocês, e se alguém tem alguma coisa para colocar em relação
a essa patologia, para que a gente possa, então, na sequência, encerrar essa discussão de hoje, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer fazer alguma colocação, já teve alguma experiência com um paciente assim? Né? Pode falar, gente, fica com vergonha não. É uma discussão, a gente está aqui trocando conhecimento. Né? Cris, fala alguma coisa. Oi. Tamara, achei que você fosse falar, você ficou quietinho o tempo todo. Tamara está quietinha. Quietinha, Então, né? Não, nem parece Tamara depois que voltou das férias. pois é. Então, André, foi muito bom, né? Entender um pouco mais, né, sobre a TEP, né? E a gente se vê lá, né? Nesse momento lá com os pacientes que a gente recebeu, assim, né? Poxa, eu estou em E agora a atendimento. gente entende a dificuldade que é pegar um acesso venoso a esse paciente, com sudoreico, né? Com esse débito cardíaco diminuído, né? Uhum. Aí agora entende também, né, a dificuldade de pegar um acesso venoso, onde que pega, onde que é melhor, né? Com certeza. É isso Né? mesmo. E a agitação do paciente, não para o esparadrapo, não para nada. Verdade. Né? Entender todo esse processo aí é importante para a gente, na enfermagem, né? E uma coisa que a gente pouco fala, né, dentro dessas discussões é o quanto isso angustia a gente quanto pessoa e quanto profissional. Sim, com certeza. Né? Porque a gente quer solucionar aquela situação do paciente o quanto antes. Né? E muitas das vezes a gente fica impossibilitado pelo próprio quadro desse paciente. Né? Então, realmente é angustiante. Outra coisa, a gente fica vendo o paciente com dificuldade respiratória, ele querendo respirar e não conseguir, né? Isso angustia muito o profissional. E aí, a gente tem que ter, literalmente, conhecimento, clareza e paciência, né? Para poder o quê? Fazer aquilo que é correto naquele momento. Tá? E um grande abraço para vocês. Gente, obrigado aí. Um abraço.